Olá, meus amores, tudo bem? Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia. Sou do sexo masculino e tenho 55 anos. Sou pardo, tenho cabelos castanhos e olhos castanhos e de estatura mediana. Hoje estou trajando um par de sapatos pretos, calça creme, camisa preta padrão do curso, né? Estou usando um relógio e meu anel de compromisso com a minha respectiva esposa, né? Bem, hoje, para a nossa sala de aula, estamos trabalhando hoje no estúdio de televisão. Por isso mesmo, utilizarei a nossa tela interativa para as nossas necessárias anotações, tá? Vamos à nossa aula. O tema de hoje é um tema muito caro para todo mundo desse país, para todo mundo desse planeta, que é o tema da democracia, né? Vocês estão habituados, quem está acompanhando o dia a dia do planeta de um modo geral, a democracia hoje está sendo questionada, né, por tendências políticas adversas, né, principalmente ligadas a regimes autoritários, né, totalitários no planeta, e tem uma vazão enorme. Então nós que vivemos num país, num regime, num sistema político, né, ligado à democracia, precisamos refletir, né? O professor Mário Cortella, ele diz que a democracia no Brasil ela é jovem, na verdade ela é imatura, por causa não somente de nós termos hoje a nova democracia 35 anos, né? Mas também, principalmente, meus amores, pelo fato dos próprios cidadãos, às vezes, não terem consciência do que vivem, no regime que vivem. A democracia é um sistema político tão importante que ele permite até aqueles que negam a democracia ter direito de falar sobre ela. Então a democracia não se valida apenas quando você vai votar. A democracia não se valida apenas quando você vai a uma passeata. A democracia se constrói dia a dia. E é esse dia a dia que os cidadãos precisam assumir, né, e amadurecer a nossa democracia. Trouxe para você uma definição de democracia para a gente avançar nesse processo. Vamos a ela. Ó, etimologicamente, ou seja, pela origem da palavra, a palavra democracia ela é composta. Prefixo demo, quer dizer povo. Cracia, poder. A democracia é o povo no poder, né? É uma forma de organização. Mas isto não é o suficiente para a dinâmica desse sistema de governo, que representa os seguintes tipos. Olha só, a democracia direta. Que momento da democracia direta? Nós temos as imagens aí, inclusive. O primeiro momento da democracia direta foi quando ela surge. Essa palavra democracia é uma palavra grega, né? Ela surge na Grécia, especificamente em Atenas, quando os cidadãos atenienses constroem esse sistema de governo fundado no poder popular. Ponto. Mas nem tudo são sonhos. Nem tudo que é dito é verdade na prática. Como é que é a democracia direta em Atenas? Só os cidadãos, homens a partir de 21 anos e com poder aquisitivo estabelecido em lei, que poderiam votar e ser votados, que poderiam gozar do direito de fazer parte da política, na ágora, na praça pública, né? Mulheres, estrangeiros, escravos estavam fora desse processo dessa convivência com a democracia. Ou seja, era uma democracia elitista. Sei lá, 10% da população ateniense participava das decisões políticas diretamente. Então, é uma democracia direta? Mas com essas restrições. Nós temos também a democracia representativa, olha só, que é muito parecido com o modelo que nós temos no Brasil, né? Onde você transfere o poder que você tem para uma outra pessoa representar os teus interesses, né? Quando você elege um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, um presidente, você está delegando os seus poderes de cidadão, né, que faz parte da democracia, para que outra pessoa represente os seus interesses. Se isso acontece ou não, é um problema da própria construção da democracia, né? E não adianta apenas culpar aquele candidato que você votou.
ele virou corrupto. Mas também, olhe para você, né? Avalie o seu voto, né? O seu voto é a sua arma. Se você vai lá e troca por alguma coisa, você já desqualificou a sua própria capacidade crítica de analisar e fiscalizar o candidato que se elegeu com o seu voto, né? E nós temos também a democracia semi-representativa. Essa sim, é muito mais próxima do Brasil. A Constituição brasileira, nós temos esses dois modelos, né? Nós temos a democracia representativa, que é quando você elege alguém para representar os seus interesses, eu acabei de falar, e a semi-representativa, por quê? Porque nós temos os dois modelos, a direta e a indireta. Ou seja, na maioria das vezes, quem representa o poder político de decisão no Estado brasileiro são os representantes eleitos, deputados, vereadores, né, senadores, presidentes, prefeitos. Mas, na própria Constituição, é previsto também o poder popular, como o plebiscito, o referendo, como as iniciativas populares. Max, plebiscito, referendo e iniciativa popular são a mesma coisa? Não. O plebiscito é geralmente quando você está tendo uma consulta popular, não tem poder deliberativo, sobre um determinado tema que ainda não é lei, para verificar se aquele tema interessa ou não interessa. Lembra quando nós tivemos um plebiscito no Brasil sobre qual era o modelo que nós iríamos ter de governo, se nós seríamos parlamentarismo, se nós seríamos presidencialistas, se nós teríamos a monarquia? Foi votado o presidencialismo. O referendo se diferencia do plebiscito porque é uma consulta popular onde já existe um dispositivo legal, já existe um ordenamento jurídico mínimo, né? Quando nós fomos rediscutir, por exemplo, teve uma consulta popular em forma de plebiscito sobre o Estatuto do Desarmamento no Brasil, né, que teve, inclusive, uma aprovação apoiando o desarmamento no Brasil, etc. Esse é um plebiscito, é uma consulta popular, repito, onde já existe um tipo de ordenamento jurídico que prevê o que está em jogo, né? E a iniciativa popular, por exemplo, é uma iniciativa importantíssima, por exemplo, quando você faz um abaixo-assinado nacional sobre determinada situação de urgência pública, de demanda pública, não privada, né? E que você mobiliza a sociedade civil para determinado ponto específico de uma pauta específica sobre a demanda social, né? Tá. Nós temos outras experiências de democracia na estrutura. Nós tivemos a grega, a democracia, né, direta, mas, por exemplo, no século XVIII, com o iluminismo, por exemplo, Rousseau, no Contrato Social, Voltaire também, eles têm a perspectiva de uma democracia radical. Como é que é radical? Onde todos os indivíduos da sociedade participam do processo. Independente, é o peso 1, todo mundo participa. Já o Habermas, no século XX, propõe também uma democracia do tipo direta, onde o elemento que vincula os indivíduos são, na verdade, a razão comunicativa. É preciso ter um consenso de racional entre a sociedade, que as pessoas consigam conversar, se ouvir e para resolver as demandas. Seria tão bom se isso acontecesse hoje, né? Nós iríamos acabar com as guerras que estão tramitando hoje e assustando o planeta inteiro. Bem, vamos ao meu amigo Gui, que ele tem uma pergunta importante para fazer agora para a gente. Gui, qual é a sua dúvida? Professor, a Grécia foi o berço da democracia ocidental? Pergunta salutar, histórica e filosófica. Sim, os cidadãos gregos atenienses criaram esse modelo específico de participação e de gerenciamento da sociedade fundada na democracia, no poder do povo. Mas explica aí para você como é que funciona isso aí. Beleza, Gui? Vamos às nossas questões agora, queridos. Questão número 1, olha só. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e irrepreensíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Os valores expressos no artigo 2 da Declaração dos Direitos do Homem, e do Cidadão de 1789 se referem ao absolutismo monárquico, liberalismo político, socialismo científico, socialismo libertário, fascismo e nazismo. A única alternativa competente com isso é o liberalismo político, porque o século XVIII é típico do modelo de Estado liberal, né? Onde a propriedade, a individualidade, a autonomia
são respeitadas. Isso foi um avanço significativo, né? Quem não conhece a história e a filosofia acaba entendendo que o liberalismo só faz o mal. Não, olha as vantagens que nós tivemos, né? Vamos à questão número 2. Tá aqui a resposta para você, né? Documento da Revolução Francesa, Vamos à questão número 2. Tá. As cidades-estados antigas desenvolveram progressivamente formas mais abertas de participação no poder, denominadas pelos próprios antigos de democracia. O caso mais exemplar foi o de Atenas, modelo para as muitas cidades-estados, onde a democracia se manteve por quase 2 séculos. Tá. Entre as marcas da democracia antiga, é correto identificar que a eleição de representantes masculinos com direito à voz e voto pela Assembleia da Cidade-Estado, órgão político que incluía mulheres e estrangeiros, errado. A importância decrescente de escravos, a ponto de discutir-se a abolição da escravatura e, consequentemente, redução das desigualdades nas cidades-estados. A sociedade grega é escravocrata. A conquista pacífica de direitos por parte dos mais pobres, ainda que se mantivesse marca aristocrática da distinção social regulada pelo nascimento. A ojeriza à guerra e ao conflito social, o que contribui para que Atenas fosse derrotada sucessivamente pelos persas e pelos espartanos. E a letra E, a participação política direta, exercida por um corpo de cidadãos ativos, sem a noção de representação e restrita aos cidadãos masculinos. Bem, a única resposta consequente é a letra E a participação política direta exercida por um corpo de cidadãos ativos, sem a noção de representação e restrita aos cidadãos masculinos. Essa é a resposta consequente, pois eu te mostrei no início da aula como se estruturou esse modelo de democracia na polis grega, né? No período pré-homérico, período homérico, né? Sociedade urbana grega, em especial ateniense clássica, era composta de classes bem definidas. Só quem tinha direito político era o cidadão, que representava por mais de 5% da população apenas. Tá. Questão número 3. Então vamos à questão número 3. Preste atenção, olha só. A decisão, ao final de cada combate dos jogos de gladiadores, estava nas mãos da multidão, a testemunhar um ato de soberania popular, que só teria equivalência no mundo moderno, com os referendos ou plebiscitos, em que todos se manifestam. O princípio da soberania popular manifestava-se na arena, de forma direta e incisiva. Se nas eleições as mulheres não tinham direito ao voto, na arena todos podiam manifestar-se, prerrogativa que a cidadania moderna atingiria apenas no século XX. Que interessante, né? Vamos à pergunta. De acordo com o texto, os jogos de gladiadores são, né? A. Era um aspecto importante da participação da coletividade da vida pública. B. Destinava-se à diversão dos escravos, distraindo-os das questões sociais? Não, todos participavam desse espetáculo, né? Espetáculo do horror. Hoje semelhante às lutas de UFC e etc. C. Faziam parte da política social do Império, contribuindo para a redução das desigualdades? Não, ali todos eram iguais porque todos participavam no sentido de ser espectador. Mas quem é pobre continuava pobre, quem é rico continuava rico. D. Reproduzir o caráter horizontal e igualitário da estrutura da sociedade romana? Não, era vertical a sociedade romana. Funcionavam como um sistema penal da sociedade romana, punindo ladrões e marginais? Não necessariamente. Gladiadores não eram necessariamente ladrões ou marginais. Eram escravos, mas não eram ladrões e marginais. A única alternativa competente aqui é a letra A. Era um aspecto importante da participação coletiva na vida pública. Olha só, política do pão e circo. Inclusive, Jesus foi vítima dessa crueldade popular, né? Dessa manifestação popular. Mas, do ponto de vista da Constituição da democracia, era pela primeira vez, eles tinham acesso ao poder de decisão, né? Especificamente quando, no final dos combates, sobravam apenas 2 gladiadores e decidiam se o derrotado deveria ir à morte ou não, né? Vamos lá. Bem, na aula de hoje nós vimos o conceito de democracia, os tipos de democracia, a história da democracia e a importância de manter e construir a nossa democracia no dia a dia, né? São assuntos importantes para você do SIS1 e do macro, tá? Está lá no teu edital. Então é o seguinte, se você está a fim de se aprofundar, baixe o aplicativo do Preveste, tá? Acompanhe nossas aulas em todas as redes sociais e na TV Encontro das Águas. Até a próxima!